E aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial em ZBrush. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Hoje nós abordaremos o processo de criação de uma cabeça similar a esta, que é produzida com base em fotografias reais tiradas por nós. Antes de dar início, vale comentar que toda a teoria que dá suporte a esses tutoriais de caráter prático está contida no DVD ZBrush Essencial, que vai estar disponível à venda a partir do dia 1º de junho. Então, antes de dar início aqui, nós temos que fazer alguns comentários, como é de costume. Então, o primeiro aspecto importante aqui é que eu tenho a cabeça raspada e, portanto, eu utilizei uma cabeça careca também. Tá ok? Essa cabeça aqui, ela não faz parte da biblioteca do ZBrush, então eu disponibilizei ela para download na seção de downloads da VFX, para quem quiser utilizar uma cabeça sem cabelo, tá ok? Para aqueles que possuem uma cabeleira vasta aí, nós vamos utilizar, no caso, Lightbox, seção Tool, vamos utilizar o Demo Head, tá ok? Este modelo pode ser colocado também em baixa resolução de malha e o processo é o mesmo, tá ok? Então você pode escolher fazer com uma cabeça ou outra. Então a gente agora já pode dar início ao processo, só que antes de começar o esculpimento em si, vamos falar um pouco sobre a questão das fotos que a gente vai utilizar como referência e como textura para modelagem aqui. Então, antes de iniciar no ZBrush, eu quero fazer alguns comentários aqui para que você possa tirar suas fotos com sucesso. Eu coloquei uma câmera num tripé para que eu possa tirar as fotos da mesma posição, da mesma altura, etc. E assentei em uma cadeira dessas de computador giratória, tá certo? Dessa forma eu simplesmente girei 90 graus para tirar as duas fotos, ou seja, uma de perfil e a outra de frente. Então, tiradas as fotos, a gente importa elas para o Photoshop e coloca as duas na mesma imagem, primeiro para que elas possam ter a mesma dimensão em pixels, tá ok? Essa no caso tem em torno de 1185 por 1330. Não precisa ser esse exato tamanho, mas algo acima de 1200 pixels é aconselhável para dar uma textura boa. Com relação à foto, eu tenho atrás de mim aqui a textura da parede, que é branca, ela ficou cinza por causa da coloração que o flash gerou. E eu, como você pode notar aqui, eu limpei a área externa, porque o flash gera sombra. Basta você fazer uma seleção com a caneta, fazer o caminho e limpar. Tá? E o mais importante no final desse processo é que as duas imagens tenham a mesma proporção, no sentido de que a linha guia aqui coincida nas duas imagens, como você pode ver. E eu botei uma linha guia no topo da cabeça, uma na altura dos olhos e do ouvido aqui, você pode ver que elas coincidem nas duas fotos, e uma na altura do queixo, isso para me dar uma proporção relativamente igual, tá ok? Aí você salva uma imagem para cada uma das vistas e o resto a gente vai trabalhar dentro do ZBrush. Então, finalmente, de volta no ZBrush, vamos dar início ao processo. Como havia dito, você tem duas opções. Pode utilizar a cabeça com cabelo. Para isso, vamos em Lightbox, seção Tool e utiliza aqui DemoHead.ztl. Basta dar um clique duplo para carregar. Se quiser utilizar a cabeça sem cabelo, como vou fazer, basta ir no site da VFX, seção de downloads, baixar o arquivo, e aí vem File, Open, navega até a pasta onde tiver o arquivo, espera carregar, e a gente tem aqui a cabeça em baixa resolução. Então, agora nós vamos trabalhar com as imagens de referência. Então, agora a gente vem aqui na extrema esquerda da interface e clica aqui no botão, tem esse divider aqui, que abre essa seção lateral, e eu venho então em Draw, e clico e arrasto, acoplando essa paleta aqui nesta seção. Então,
para utilizar imagens de referências no ZBrush, nós temos que habilitar o Floor, tá ok? No momento eu vou desabilitar para te mostrar que a gente tem 3 grids, X, Y e Z. No momento só Y está habilitado. Eu vou fazer o contrário, eu vou habilitar X, desabilitar Y e habilitar Z, tá ok? E aí eu ligo o Floor, e agora eu vou vir aqui em Front Back, vou clicar em Mapa 1, e vou importar a imagem da foto que eu tirei, de frente no caso. E vou diminuir a escala dela bastante, porque é imagem de altíssima resolução. Vou botar aqui em ponto 1 no caso, tá ok? Posso fechar o Front Back, abro Left Right, clico em Mapa 1, importo a vista lateral. A gente não está vendo ela agora, mas eu vou colocar a escala em ponto 1, tá ok? Se a gente girar, pressionando Shift aqui, a gente vê a imagem aqui embaixo. Nós temos então que mover a cabeça, tá? Eu vou selecionar a cabeça na paleta Subtool e vou pegar aqui a ferramenta Move, vou clicar e com o auxílio da tecla Shift eu vou colocar aqui embaixo, eu vou clicar aqui na bola central e vou puxar aqui para baixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a escala. Eu posso redesenhar esse gizmo aqui se eu quiser, basta clicar e arrastar. E a escala a gente clica na bolinha de fora, tá? Para mover na bola do centro. E eu vou fazendo esse ajuste aqui. No ZBrush é meio chatinho, né? Fazendo esse ajuste aqui até eu posicionar a minha cabeça mais ou menos junto com a minha imagem de fundo. Agora eu posso vir aqui, escala. Se você não estiver vendo aqui a imagem transparente assim, você tem que colocar o Fill Mode em 3, tá? Esqueci de falar isso, Fill Mode 3, deixa você ver a imagem de fundo através da malha. Então, como a gente pode ver, né, da mesma forma que a gente fizer aqui, a gente vê que a posição do nariz, dos olhos, da boca está diferente da imagem. Você pode trabalhar tanto na distorção da imagem no Lightbox como na distorção da malha. Eu prefiro trabalhar na malha, tá? Então agora eu vou fechar aqui essa paleta. Eu vou voltar aqui para o modo Draw e vou pegar a ferramenta Move. Ela está aqui. E com um pincel bem grande, como você está vendo aqui, tá? Eu vou deixar a simetria habilitada por enquanto. Aliás, na vista frontal, eu vou deixar a simetria habilitada. É a tecla X que habilita a simetria, para quem não sabe. E vou começar a ajustar aqui os detalhes. A gente trabalhando em resolução subdivisão 1, a gente tem maior controle aqui, né? Então agora é uma questão, você vê que a boca está aqui embaixo. Quando o pincel está grande, a gente tem uma facilidade de pegar partes maiores da geometria e ir ajustando, né, de acordo com a imagem que está no fundo. Aqui a parte da frente, ela não apresenta tanta dificuldade, não. Mas na lateral você já vai ver que tem mais trabalho para a gente fazer. Então vamos pressionar Shift, mudar para a lateral. É claro que o trabalho que você vai tendo aí é diferente do meu, porque obviamente a sua foto é diferente da minha. Então aqui
eu vou tentando com o pincel ainda grande fazer o máximo de ajuste possível. Você vê que fica difícil, tem hora, né? Tô só alinhando aqui o máximo possível. Não precisa ficar 100% igual, tá ok? Mas o quanto mais próximo a gente conseguir colocar isso aqui, melhor vai ser a nossa pintura, tá? Então eu vou ajustando isso aqui. Quando eu tiver a forma mais ou menos ajustada, eu posso diminuir um pouco o pincel para ir ajustando algumas partes menores aqui, como você está vendo. Esse aqui é o processo. É importante alinhar aqui a boca, entende? A gente vai caprichando aqui o máximo possível. Vê que a orelha está bem menor que a orelha da foto. Aqui eu vou aumentar o pincel para facilitar, para que eu possa diminuir a distorção na malha. Quanto mais ela afetar ao redor, menos distorção vai gerar, como você está vendo. E a orelha é uma das coisas mais chatas de fazer nesse processo, tá ok? Então agora eu vou girar aqui para frente para ver como que está. Eu já tenho aqui, vamos dizer assim, um modelo bem próximo, né, do meu modelo. O pescoço aqui que pode diminuir bastante. Já estamos quase no ponto de poder dar início aqui. Agora eu vou diminuir de novo o pincel. Só ajustar aqui o nariz. Eu estou me dando por satisfeito aqui. E agora nós vamos então realmente desabilitar o fundo. Posso abrir aqui. É só desligar o floor, que a gente perde a referência. E posso fechar aqui. Então agora nós vamos dar início ao processo de pintura. Para isso nós vamos pressionar Shift, girar e colocar na vista lateral. Pressiono Alt aqui para mover. Então eu tenho uma malha mais ou menos próxima com a da minha cabeça. E agora nós vamos utilizar a textura dentro do Spotlight. Então a primeira coisa a fazer antes de texturizar é aumentar a resolução de malha. Porque o processo de polypainting ele funciona 1 pixel de cor para cada polígono. Então a gente tem que estar com milhões de polígonos ou centenas de milhares de polígonos disponíveis. Nossa malha já tem subdivisão, aqui no caso, basta vir aqui em Subdiv e levar até o nível 6, aí ele vai pensar um pouquinho. Se eu ligar o Polyframe eu vejo, né, a subdivisão aqui de perto. Então agora a gente está apto a começar o processo. Então, feito isso, a gente pode vir aqui no menu Texture. Eu já tenho as imagens importadas aqui para dentro. Você pode vir em Import, seleciona a imagem frontal e lateral e clica em Open. E para utilizar uma imagem agora, basta vir aqui e escolher. Eu estou na vista lateral, eu seleciono ela e vou clicar aqui Add to Spotlight. Aí o Spotlight vai ser carregado. Abre também o Lightbox, a gente fecha ele. E para quem não sabe, o Lightbox é uma ferramenta de projeção de bitmap em geometria 3D. Eu explico tudo sobre o Lightbox, sobre o Spotlight no DVD ZBrush Essencial. Aqui eu vou falar só o mínimo necessário. Basicamente, para posicionar a imagem, porque é projeção, né, sobre a geometria, a gente clica dentro desse círculo grande aqui e clicando no centro eu arrasto e movo o anel para a posição que eu quiser. Então eu vou posicionar a imagem sobre a cabeça aqui, tá ok? E
eu vou aumentar a escala da imagem, que é esse botão aqui, Scale, e reposiciono. Tá? A coisa é dinâmica ao extremo, como você pode ver. É um processo extremamente artístico, de tentativa e erro. Portanto, eu já aviso que a gente pode não obter um resultado 100% perfeito aqui, mas o importante, eu repito, é mostrar o processo. Tá ok? Por enquanto eu vou pintar apenas aqui a lateral da cabeça. Eu vou botar o meu Focal Shift em 6. Eu vou botar a ferramenta Standard, se não tiver. Se tiver com Z-Add habilitado, você desabilita, porque a gente não vai fazer escultura, vamos pintar apenas cor, que é o RGB, tá ok? E para habilitar a pintura, pressiona-se a tecla Z, e agora a gente está em modo de pintura. Basta clicar, né, que você vê a textura sendo aplicada ao modelo. Então eu vou fazer aqui toda essa área aqui em volta da orelha. Não vou fazer a orelha ainda porque ela precisa de outro ajustamento, tá ok? Mas eu vou fazendo aqui tudo, o pescoço e toda a lateral da face. A face eu vou deixar para fazer quando eu tiver com a textura frontal, tá? Deixa eu retornar aqui. Eu estou com simetria, e se eu pressionar Shift Z eu desabilito o Spotlight, e aí eu vejo a textura aplicada na geometria, tá ok? A gente tem problema aqui atrás, porque precisaria, né, de uma textura ou uma foto da parte de trás da cabeça. Eu não cheguei nesse detalhe, porque o que importa aqui no caso é mostrar o processo, tá? Então nós vamos trabalhar agora na orelha. Eu vou retornar aqui pressionando Shift e vou pressionar Shift Z para retornar ao Spotlight. Z me retorna minhas ferramentas, e aí você vê que a orelha, né, está um pouco maior que a da malha. Então eu vou aqui na ferramenta de escala e diminuo um pouco. E eu posso também rotacionar a imagem, lembrando sempre que é projeção que a gente faz, né? Um pouquinho maior, e aí eu vou pressionar Z e vou pintar. Eu pressionando Shift Z agora, eu vejo que projetou legal de frente, mas atrás da orelha foi também feita uma projeção dupla. Então a gente tem que corrigir esse tipo de problema, tá? Para isso, o que eu faço? Eu vou pressionar Shift Z, retornando para o Spotlight, e pressiono Z. Eu vou achar uma outra parte. Eu vou projetar pele do pescoço aqui atrás da orelha, por exemplo, tá? Então eu pressiono Z, e aqui eu vou diminuir inclusive meu pincel para ter uma abrangência menor, e vou projetar só atrás da orelha. Quando eu pressiono Shift Z, tá? Você vê o resultado aqui. Shift Z. E aí uma questão de vai e volta no processo, né? Z. Tá ok? Então agora nós vamos colocar de frente, pressionando Shift. Vou mover para cá. Eu vou voltar aqui em Texture e vou habilitar a frontal. Vou clicar em Add to Spotlight, fecho o Lightbox, e aí a gente tem agora a superposição aqui, e temos que fazer o ajuste da escala, um pouco pequeno. Nesse ponto aqui os olhos dão uma boa referência, né?
Se eu quiser, eu posso desabilitar simetria, tá? Para facilitar. Aqui no caso, o que eu vou fazer? É difícil colocar o olho aqui, é a parte mais difícil. Então deixa eu me preocupar primeiro com essa parte aqui. Vou pressionar Z e vou pintar. Depois eu venho aqui e ajusto a boca. Puxando Z. E agora eu vou repintar a boca. E vamos ver o que deu. Shift Z. Você vê que a transição de uma textura para outra é a coisa mais difícil por causa da distorção que dá. Entendeu? Aí é uma questão de ir e voltar, tá? Eu vou voltar aqui em Shift Z para retornar o Spotlight, textura, vou recarregar a lateral, eu espero que você esteja entendendo o processo, porque é o que importa, tá? Onde está o olho aqui? Então agora eu vou pressionar Z, repinto aqui. Shift Z. Agora eu vou tentar. Aqui já diminuiu bastante o problema. Vou pegar aqui a textura frontal. Vou corrigir essa testa aqui. E aí a gente vai tendo o resultado. Tem os olhos também, tá ok? A gente vai aqui em Subtool. Eu vou habilitar aqui a visualização. Eu acho que a gente perdeu eles aqui no... Estão aqui em cima, vou movê-los abaixo. Só reposicionando aqui. Porque são subferramentas separadas, né? Vou mover de volta aqui para o local. Muito bem. Então agora a gente seleciona ele aqui, né? Como ferramenta corrente. E eu vou retornar no Spotlight. Shift Z. Z. Aumenta a escala. Eu vou pintar um olho de cada vez aqui. Vou desabilitar a simetria. Desabilito X, a tecla X. Pego o Z aqui. Volto para Draw. E vou pintar o olho na textura. Reposiciono aqui. E pinto de novo. Shift Z. Então, esse é o processo
ficaram algumas manchas aí, mas eu não vou investir muito tempo nisso para corrigir. Depois a gente teria que fazer um trabalho aqui nas narinas, consertar o queixo, mas aí eu deixo a cargo do seu tempo mesmo, porque é questão de ir e voltar dentro do mesmo procedimento. Você já entendeu o processo qual que é. Então espero que vocês tenham gostado, e a gente vai retornar com outros tipos de procedimentos no ZBrush. Na próxima semana eu vou trazer um objeto arquitetônico. Nós vamos fazer uma coluna ornamental, vai ser bem bacana. Deixo um abraço a todos e vejo vocês semana que vem. Que falou Bruno A1 para VFX.